Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 9 do mês de abril do ano de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Vamos ler somente 4 versículos deste capítulo 3 de 1 Samuel. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, aqui está, ó Deus onipotente. Esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fala com as almas que vão ouvir a tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo a falar por nós, Pai. Que seja o teu Espírito Santo a nos ensinar por esta palavra, Deus. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Deus poderoso e santo, visita estas almas, ó Deus, que estão sobrecarregadas, cansados, abatidos, oprimidos, enlutados, sofrendo, meu Deus, com muita angústia e muita dor. Visita, ó Senhor, estas vidas. Liberta, Senhor. Quebra estas correntes malignas, ó Deus, que tem prendido estas vidas, ó Senhor. Quebra estas correntes da aflição, Senhor, da ansiedade, ó Deus da glória. Liberta, Senhor Deus, do império das trevas estas almas, por amor do teu santo nome, Deus. Só, Senhor, esta pessoa sabe a angústia que tem vivido, mas Deus, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para salvar, ó Deus da glória. Então, Senhor, salva estas vidas, estende a tua mão de poder para salvar, para libertar, para dar vista aos cegos, para abrir os ouvidos do surdo, para curar, meu Pai, e libertar os que estão oprimidos. Receba esta oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, aqui estava Samuel no templo do Senhor. O jovem Samuel estava lá. O filho que Ana tanto pediu a Deus. Ana era estéril, não podia gerar filhos. Esperou quase 20 anos para ter o seu primeiro filho, Samuel. E disse Ana para Deus: se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor por toda a minha vida. E deu o seu filho Samuel para Deus. Porque o sacerdote Eli já havia se apostatado da fé. Eli, o sacerdote, já estava com a sua lâmpada quase se apagando. Sua vida espiritual já tinha praticamente se encerrando.
Mas antes que se apagasse a lâmpada do templo, antes que Eli morresse, Deus levantou Samuel pela oração da sua serva Ana, antes que a lâmpada se apagasse. Ou seja, nenhum de nós somos insubstituíveis. Quando o profeta Elias chegou para Deus e disse: Senhor, mataram os teus profetas e só eu restou, só eu que sobrei. É só eu, Senhor, que resta dos profetas, não tem mais ninguém. Eu sou o único profeta e mais ninguém, Senhor. E Deus falou para Elias: Elias, pode ficar tranquilo. Eu reservei mais 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram o seu rosto. Pode ficar em paz, que ninguém é insubstituível. Assim também Deus mostra que Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada do templo, Deus levantou Samuel para ocupar o lugar do sacerdote Eli. Antes que a lâmpada do templo se apagasse. O escritor do livro de Samuel, profeta Samuel, pelo Espírito Santo de Deus, colocou este detalhe da sua palavra. E estando também Samuel já deitado, Samuel estava iniciando o seu ministério, ainda era jovem, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, antes que a luz de Deus fosse embora, antes que a arca de Deus fosse tomada, e como foi tomada, você vê lá no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, 5, capítulo 6, que a arca do Senhor foi tomada. Mas antes que acontecesse isso, Deus levantou o profeta Samuel no lugar do sacerdote Eli. E ali Deus estava dando as suas instruções, estava instruindo o pequeno Samuel. Samuel não conseguia distinguir a voz de Deus, que Deus havia lhe chamado. Ele disse para Samuel, quando Deus te chamar novamente, pela terceira vez, você diz para ele: eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus estava capacitando Samuel para o ministério de sacerdote, porque Eli já não tinha mais a visão espiritual, porque Eli não corrigia seus filhos. Eli deixava os seus filhos se prostituírem em frente do templo. Eli deixava os seus filhos comerem as carnes dos sacrifícios pela expiação dos pecados que eram levados ano a ano no templo. Então os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial, porque faziam churrasco em frente do templo e fornicavam-se em frente do templo do Senhor, se prostituíam, brincavam com Deus, Hófines e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. E isso foi mal aos olhos do Senhor. Foi muito mal aos olhos do Senhor. E Deus tinha promessa na vida do sacerdote Eli em dar continuidade ao ministério de sacerdote nos filhos de Eli, para os filhos dele. Mas Eli não corrigiu seus filhos. E Deus disse para Eli que ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E Deus disse: aqueles que me desprezam também serão desprezados. Porque Eli, você honrou mais os teus filhos do que a mim. Mas antes que a lâmpada de Deus no templo se apagasse, Deus levantou o profeta Samuel, mostrando que ninguém é insubstituível nesta terra. Porque se eu aqui, pregador, não pregar a palavra, Deus tem milhões de pregadores para pregar a sua palavra. E operando Deus, ninguém impedirá. Eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Sou apenas um miserável pecador que estou pregando a palavra de Deus. E se um dia eu não pregar mais, Deus vai levantar milhões e milhões de pregadores para levar a sua santa palavra. Glória seja dada a Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, meu irmão e minha irmã em Cristo, pode ser que a sua lâmpada esteja se apagando. Pode ser que você esteja na condição das virgens imprudentes. Deus está te dando este sinal, este alerta, esta correção em tua vida, para que você volte às primeiras obras, lá atrás. Lembra-te, pois,
de onde caíste? Então lembra e arrependa-se, para que ele não venha tirar o seu castiçal de ouro. Volte às práticas das primeiras obras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus não quer que a sua lâmpada se apague. A lâmpada de Eli se apagou. Só que antes que se apagasse no templo, a lâmpada de Deus, ele levantou a Samuel. Mas a lâmpada de Eli, a vida espiritual de Eli, se apagou. Aqui nesse texto, você pode prosseguir a ler depois, capítulo 4 inteiro. A arca é tomada, os filhos de Eli são mortos, as suas noras são mortas, e depois Eli cai da cadeira, já estava bem gordo, e morreu ali naquele dia. Deus cumpriu a sua palavra. E foi trágica o fim da história do sacerdote Eli. Poderia ter sido uma história fantástica, maravilhosa, mas infelizmente foi trágica, porque Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Deus não é como o homem. Deus não é como o homem. Deus é santo. 3 vezes santo. O que ele promete, o que ele diz em sua palavra, ele vai cumprir. Querendo o homem ou não, Deus cumprirá a sua palavra. Foi trágica o fim da vida de Eli, dos seus filhos, suas noras. Mas Deus já havia alertado para Eli corrigir a sua vida. Deus já havia alertado para Eli corrigir seus filhos. Mas Eli corrigiu de uma maneira tão sem autoridade. Ele não perseverou em corrigir seus filhos. Ele não perseverou em fazer a vontade de Deus. Praticamente ele vivia no pecado da glutonaria. Porque a Bíblia diz bem claro neste capítulo 3 e 4, que ele estava gordo, que ele estava obeso. Ele pouco se importava com seu ministério. Quando Ana ia para o templo orar, certa vez ele disse: essa mulher está embriagada, por que você está bêbada, mulher? E Ana disse: eu não sou filha de Belial, meu Senhor. Eu não estou embriagada, eu estou atribulada de espírito. Eli, você não tem mais a visão espiritual. Eli, você já se apagou. Eu estou aqui derramando meu coração perante o Senhor. Eu estou aqui junto contigo no templo, Eli. Mas Deus vai levantar o meu filho para estar no seu lugar, Eli. Deus vai levantar o meu filho, porque eu dei o meu filho para Deus, Samuel. Ele vai nascer. E ele vai ocupar o teu lugar, porque você já abandonou a Deus, Eli. Eu estou aqui derramando o meu coração perante o Deus dos céus. Mas você está aí sentado nessa cadeira, obeso, cuidando somente da vida carnal, os seus filhos fazendo churrasco em frente do templo, metendo o garfo onde não é chamado, se prostituindo em frente do templo, mas eu estou aqui derramando o meu coração perante o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Eli já havia se apostatado. Eli já estava embriagado espiritualmente. Embriagado. E veio um homem de Deus a Eli, capítulo 2 deste livro de Samuel, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel:
Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos, serão desprezados, serão humilhados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Rofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Isso aconteceu no ministério do profeta Samuel. Você veja bem que Eli, o sacerdote, que tinha já sua lâmpada apagada, não do templo. A lâmpada de Deus não se apaga. Deus não deixa se apagar. Mas a lâmpada de Eli, como a das virgens imprudentes, se apagou. A lâmpada dele, a vida espiritual de Eli já havia se apagado. Ele nem se arrependeu. Ele nem se humilhou diante de Deus. Mas Deus não deixou a sua lâmpada se apagar no templo. Não deixou. O texto é bem enfático. Versículo 3 do capítulo 3 de Samuel. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então, antes que se apagasse, Deus não deixou se apagar. E levantou já Samuel. Ele não deu crédito a Deus. Passou a viver por viver. Passou a viver, andar na carne. Honrou mais os seus filhos do que a Deus. Infelizmente, foi um fim trágico em sua vida. Meu irmão e minha irmã, se você está com a vida espiritual se apagando, não deixe ela se apagar. Por enquanto Deus está te segurando. Por enquanto Deus está te mantendo de pé, para que você volte às práticas das primeiras obras. Não deixe a lâmpada se apagar. Você é o templo do Senhor. Não deixe o Espírito de Deus se apartar de ti. Volte às práticas das primeiras obras. Volte a servir a Deus como você servia. Volte a orar a Deus como você orava antes. Lembra como você buscava mais a Deus? Você tinha prazer de estar com Deus. Você tinha prazer de louvar a Deus. Você tinha prazer de estar na presença do Altíssimo Deus. Você desejava a presença de Deus como a corça anseia pelas águas. Como a corça tinha sede de águas, sede da presença de Deus, estava também os servos do Senhor, os filhos de Corá. Estava Davi também, que tinha sede de Deus, como no deserto. Lembra que você tinha sede de Deus? Mas aí veio a tecnologia, aí veio as preocupações deste mundo e te sufocou a tua alma. E você deixou o teu primeiro amor. E você deixou o Senhor Jesus de lado. Você deixou Ele de lado e passou a buscar as coisas deste mundo. Passou a buscar as coisas que alimentam a carne.
Mas antes que a lâmpada de Deus se apague em tua vida, Deus está enviando a sua santa palavra para nos ensinar, para nos orientar, porque Ele toma pela mão aquele que está caído, aquele que está para cair, Ele segura pelas mãos também. O cairá do homem, mas levantará de Deus. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Levante-se deste lugar. Levantai-vos, disse o Senhor Jesus para os discípulos, e vamos-nos daqui. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Sai deste lugar, meu irmão, que você está hoje. Sai deste lugar, minha irmã, que você se encontra hoje, com a sua vida espiritual vazia. A lâmpada está quase se apagando. Não deixe se apagar. Volte a orar. Volte a confessar os teus pecados. Salmo 32 diz, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram pelo meu constante bramido todo dia, porque a sua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia da parte de Deus. Talvez faz tantos meses ou até anos que você não põe para fora o que você tem cometido e Deus sabe. E a sua vida não prospera na vida espiritual. E se a vida espiritual não prosperar, as demais áreas também não irão prosperar. Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Talvez a sua vida esteja assim, com a sua vida espiritual quase se apagando, mas Deus não quer que ela se apague. Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos de Deus. Talvez a sua vida esteja assim, se apagando. Você não dá mais importância, já não vai para a igreja. E não deixamos de congregar como é costume de alguns. Talvez você tenha deixado de congregar. Talvez você não tenha mais aquela alegria, como diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não tem mais essa alegria. Você não tem mais este desejo de ir à casa de Deus. Quem sabe é hoje que Deus... Aliás, é hoje. Quem sabe não é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É hoje que Deus quer que você vá à casa dele. Desce à casa do oleiro e lá saberás as suas palavras. Lá o oleiro vai falar contigo. Lá o oleiro vai lavar as tuas vestiduras. Vai lavar e purificar. Vai purificar com o sangue do Senhor Jesus. E vai lavar pela sua palavra. Desce à casa do oleiro hoje. E lá você vai ouvir as palavras de Deus. E lá você vai ouvir a confirmação dessa palavra. Ele vai te embranquecer. Ele vai embranquecer as tuas vestes. Ele vai purificar o teu pecado. Purificar o teu coração. Não deixe a lâmpada se apagar em sua vida. Levante-se deste lugar. Levante-se, meu irmão. Se põe de pé novamente. A sua pátria não é aqui, minha irmã e meu irmão. A nossa pátria não é aqui neste mundo que é um charco de lodo. A nossa pátria não é neste mundo que jaz no maligno, onde a corrupção está alastrada em toda parte. A corrupção. A nossa pátria não é neste mundo. A nossa pátria é na Nova Jerusalém, onde iremos entrar pelas portas, onde tem 12 portas de pérolas, onde não necessitaremos mais do sol, nem da lua, nem de mar, nem de fome teremos, nem sede, mas teremos ali o Senhor Jesus, que é a lâmpada, onde está o Pai da glória, que é o templo. Deus é o nosso templo.
onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, aonde não haverá mais fome, nem sede, nem necessidades, porque não habitaremos mais neste corpo de carne. Mas Deus nos dará um corpo celestial como o dos anjos, um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, porque quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, diz a palavra de Deus. Levante-se daí, meu irmão e minha irmã. A sua batalha não terminou ainda não. A sua luta não termina aqui. Come e bebe, porque muito comprido te será o caminho neste deserto, neste mundo. Muito comprido te será o teu caminho. Deus não te chamou para perder. Deus te chamou para ser vencedor e vencedora. A tua caminhada não é aqui neste mundo. Levante-se deste lugar. Você está aí prostrado, desanimados. Não, meu irmão e minha irmã. Se põe de pé novamente. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Porque Deus envia a sua palavra para te levantar. Deus envia a sua palavra para nos levantar. Não para nos condenar, mas para nos levantar. Levante-se, meu irmão e minha irmã. Saia dessa situação que você se encontra hoje. Ele deixou a sua vida espiritual se apagar. Ele não tinha nem visão mais espiritual. Depois ele ficou até cego. Achou que Ana estava embriagada, mas Ana estava ali orando. Senhor, me dá um filho. Me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Não aguento mais. Penina tem tantos filhos, me provoca. E eu não consigo ter nenhum filho, Senhor. Então a Ana mudou a sua oração. Se o Senhor me der um filho, eu o darei por toda a sua vida. Ela mudou a sua oração. E foi bem recebida aos olhos do Senhor. E era o que Deus queria fazer. Deus estava esperando Ana entregar Samuel para ele. Porque Deus queria levantar um sacerdote no lugar de Eli. É assim que Deus trabalha, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não recebeu aquilo que você está buscando, talvez você esteja orando de forma errada. Deus quer que você entregue nas mãos dele. Tudo que Deus faz é em prol do seu reino e da sua vontade, em primeiro lugar. Não deixe a lâmpada de Deus, não deixe a sua lâmpada se apagar, como as virgens imprudentes, mas enche ela do azeite. Enche a sua vida do Espírito Santo. Se arrependa, meu irmão e minha irmã. Volte para o Senhor Jesus Cristo. Volte para Deus, pois a vida neste mundo é vazia, não tem sentido. A vida neste mundo é tão solitária. Salomão escreveu na sua juventude o livro de Cantares. Depois, na sua meia-idade, escreveu o livro de Provérbios. Mas no fim da sua vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão teve tudo. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve vinhas, bebeu vinhos, teve empregados e empregadas. Construiu tanques, construiu tantas engenharias, tantas obras de artes, agronômicas, agrícolas. Tantas coisas Salomão teve, riqueza, sabedoria, dinheiro, poder. Mas em Eclesiastes ele diz que separado de Deus, para que serve tudo isso? O que adianta, como disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro, meu irmão e minha irmã, e perder a sua alma? O que adiantou Salomão ter tudo na sua vida e depois se desviar, se prostituindo, indo após outras mulheres, sacrificando crianças a Moloque? Salomão se desviou no fim da sua vida. Eu não sei se é bem no fim ou no meio da sua vida, na metade da sua vida. Eu creio que foi na metade da sua vida, porque depois ele escreveu o livro de Eclesiastes, depois que ele tinha se desviado e voltou para os caminhos de Deus. Assim eu creio. E Salomão disse que separado de Deus, nada somos. É inútil. É como correr atrás do vento. Podemos correr atrás do vento, mas nunca o poderemos alcançar. Nunca podemos tocar no vento, alcançar ele. É correr atrás do vento, meu irmão e minha irmã. É inútil. Se vivermos neste mundo,
Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os miseráveis de todos os homens. Somos os miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Separado de Deus, quem somos nós, meus irmãos? Somos nada. Nós não fomos criados para viver por viver. Você não foi criada para viver por viver. Você não foi criado para viver por viver. Deus tem plano em tuas vidas. Deus tem obra em tuas vidas. Deus tem coisas grandes e firmes que não sabes. Será que você nunca sonhou com as maravilhas de Deus? Será que Deus nunca mostrou para você o outro lado da vida? Será que você nunca teve um sonho que estava voando, que estava no deserto, que Deus estava contigo, que Deus te chamou pelo nome? Será que você nunca teve essa experiência com Deus? Será que você nunca sentiu o Espírito Santo de Deus na tua vida? Será que a sua carne nunca tremeu como a de Daniel? Será que você nunca ouviu uma voz mansa e delicada como ouviu o Elias? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, levante-se dessa situação. Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio, do que está em pecado. Deus não tem prazer, Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca neste mundo. Você é a imagem de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas no céu não entra pecador. No céu não entra quem vive na prática do pecado. Quem vive na iniquidade não entra no céu. Meus irmãos, levante-se. Não deixe a lâmpada se apagar. A nossa vida aqui na terra é como um conto ligeiro. Hoje você está ouvindo a minha voz. Hoje eu estou aqui vivo. E amanhã eu posso não estar mais vivo. Assim como você também pode não estar mais vivo e nem viva. E aí? A árvore onde ela cair, ela vai ficar. Nós somos a árvore. Se cairmos no pecado, se desviarmos de Deus e não tiver como voltar mais, vai ficar. E qual é a condição quando a pessoa morre no pecado? São duas condições, são uma condição. Morreu no pecado, é a condenação eterna. É onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Oh, meu irmão e minha irmã, o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas para aqueles que desobedecem a Deus, que não andam segundo a sua palavra, que vivem na prática do pecado, brincando de Deus, infelizmente vão para este lugar de tormento eterno. Deus não quer que você e eu, nós iremos para lá não. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer nos salvar, meus irmãos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás nos céus. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santificai-vos ainda mais. Deus não nos chamou para a impureza. Talvez você esteja com os seus dedos, com as suas mãos, ao invés de você levantar as suas mãos santas para os céus, você está colocando a sua mão e clicando aonde não deve. Você está entrando em sites que não devem entrar. Você está entrando num abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você entrar nesse lixo pornográfico, você está entrando num abismo, meu irmão. E depois você não vai conseguir sair deste abismo, porque um abismo chama outro abismo. Você não vai se conter, se satisfazer com a pornografia, e aí você vai entrar na prostituição, e aí você está prestes a colocar a sua alma no inferno. Meu irmão, preste bem atenção na palavra de Deus. Deus tem levantado os seus servos para corrigir o povo de Deus na terra. Deus tem levantado os seus servos para corrigir.
para trazer para o caminho da santidade, para o caminho da salvação. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas Ele quer salvar as nossas almas. Veja bem, meu irmão, para onde que você está navegando na internet? Para onde que você está indo, meu irmão? Para onde que você está indo, minha irmã? Cuidado onde você está indo. O que você está colocando diante dos teus olhos? Cuidado com a fornicação. Se você morrer nesta condição, você perde a sua salvação. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, Apocalipse 22:10 e Apocalipse 21:8. Faça um concerto com o teu Deus, enquanto é tempo. Enquanto a lâmpada ainda está acesa, enquanto você está entendendo a palavra de Deus, é que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Para os vivos ainda há esperança. Se você está entendendo esta palavra, se você está compreendendo esta mensagem, é porque o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Então não endureça o teu coração, meu irmão e minha irmã, mas se conserte na presença de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, foi dada a tua palavra, Senhor. Foi dada a tua mensagem, Pai. A voz é do homem, mas a palavra é tua, Pai. A palavra é do Senhor. E eu sei que se eu não pregar a tua palavra, eu darei conta no dia do juízo. E até as palavras que saem da minha boca, Deus, eu darei conta no dia do juízo. Ó Santo Deus, confirme esta palavra, Pai. Porque se eu não estiver andando conforme a tua palavra, também serei condenado à morte eterna. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Tem piedade de nós, Pai. Firma os nossos passos, para que as nossas pegadas não vacilem, ó Deus da glória. Senhor, fortalece esses que estão fracos na fé, esses que saíram do teu caminho, que se desviaram da verdade, ou esses que estão quase se apagando, como Eli. Ó Deus, santo é o teu nome, Senhor. Toma em tuas mãos estas vidas. Dá mais uma chance, Deus. Converte estas almas a Cristo Jesus. Converte, Pai, por amor do teu nome. Lembra-te, Senhor, que o Senhor salvou o teu povo também, que foi cativo para a Babilônia. O Senhor os entregou nas mãos de Nabucodonosor, mas também diz em Jeremias capítulo 29 ou 31 ou 30, que o Senhor diz que ia trazer novamente o teu povo. Aquele que o Senhor os espalhou por toda a terra, o Senhor ia tornar a juntar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face em oração, eu ouvirei do céu as vossas orações, perdoarei os vossos pecados e sararei as vossas terras, a sua terra. Deus, concede o arrependimento a estas almas. Ó Deus, essas lágrimas que caem dos seus olhos, é o toque do teu Espírito Santo que está levando esta pessoa ao arrependimento. Ó Espírito da glória de Deus, toca neste coração, Senhor, porque onde o Senhor está, meu Pai, aí há liberdade. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está aí do outro lado. Hoje, meu Pai, é dia 9 de abril de 2016. Pode ser que essa pessoa esteja ouvindo essa mensagem hoje, pode ser que ela esteja ouvindo em outra época, em outro ano, em outro dia, outro mês, mas o teu Espírito é eterno. No céu, Pai, aí no teu reino da glória, não tem dia, não tem hora, não tem ano e não tem mês. Aí não tem relógio. O Senhor é eterno, é o Deus eterno. E aonde está chegando esta voz de oração, aonde foi pregada a tua palavra, Senhor, ela não voltará para ti vazia, mas ela vai produzir resultados. Ela vai voltar para o Senhor produzindo frutos primeiro. Deus, a glória, santifica estas almas na verdade. A tua palavra é a verdade. Limpa, Senhor, estas vidas, pelo poder da tua palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, diz o Senhor Jesus. Seja conosco, Pai. Dá poder para estas vidas serem feitas e feitos filhos de Deus.
Dá poder, Senhor, pelo teu bom Espírito Santo. Toque em cada coração, ó Deus. Aquele que ainda não é batizado, leve as águas do batismo. Ó Deus de Israel, trabalhe nos corações, Pai. Liberta de todo pecado e perdoa todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes, que o Espírito Santo da glória de Deus e o amor do Senhor Jesus permaneça nos nossos corações para todo sempre. Amém. Deus seja louvado.